Agora eu vou falar, vou me direcionar à Umbanda. A Umbanda tem um sério problema de muitas vezes querer se levantar para falar de orixá e querer ter propriedade sobre uma visão ao qual às vezes ele mesmo desvia e deturpa, né? E assim, eu entendo a Umbanda como ela bebe, né, nas fontes do candomblé, dos cultos de nação, ela reverencia o orixá da sua forma, né? Nós não cultuamos o orixá como os cultos de nação, mas a Umbanda reverencia. Agora, isso é uma questão também de respeito e ter propriedade naquilo que fala, e às vezes um bandista, ele, e me desculpem a palavra, às vezes ele viaja na maionese e cria umas teorias dos quais não faz sentido, e eu acho, se nós bebemos nessa vertente, nessa raiz, e nós a respeitamos, o que a gente for trazer para dentro da nossa visão, para dentro do nosso segmento, é preciso que seja baseado em fatos históricos e fatos verdadeiros deste culto que é maravilhoso, o culto de nação. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar de orixá, principalmente. Então eu sempre falo e sempre vou dizer que eu tenho muito cuidado quando eu falo de orixá, porque eu não tenho propriedade, eu não tenho. Até me foge a palavra. Eu não sou um babalorixá, por exemplo, eu não sou um estudioso do orixá também, então eu tenho muito cuidado com isso aqui no canal, principalmente. E eu não tinha no começo do canal, quando eu fazia formato web rádio, eu misturava informações de culto de nação e falava um pouco de umbanda e acaba gerando um pouco de confusão na cabeça de um bandista. Então eu acabei por ter, quando eu for falar de orixá, eu me limito a falar a minha visão, a minha experiência, aí deixando bem claro que a minha visão ela é mínima. Né? Então vai ser muito bom tê-lo aqui hoje, pai Hendrix, Baba Hendrix, e eu acredito que a gente até pode já começar a entrar nesse tema, que eu sei que o senhor tem muito, muito, muito para contribuir, o pessoal está ansioso e já estão me enviando perguntas aqui, e pode mandar perguntas no chat aí. Então, Baba, eu queria inicialmente perguntar para o senhor qual que é e existe diferença, por exemplo, na questão de Ori, quando a gente fala de Ori, para o orixá ancestral. Por que eu estou perguntando isso? Eu vou contextualizar toda vez que eu falar, trazendo para dentro do conceito da Umbanda, porque eu vejo muitos umbandistas dizendo: o Ori é o orixá que te acompanha para o resto da vida, e ele é insubstituível. Alguns falam dessa forma, outros dizem assim: não, o Ori vai mudar a cada encarnação, sabe, a cada do filho. Então, qual que é a visão a cosmovisão, né, sobre essa questão, como que é a questão teológica, como o senhor vê e como o senhor poderia nos explicar isso de uma maneira que um bandista também pudesse entender qual que é a visão verdadeira sobre essa questão. Eu não vou ser pretencioso, né? Dizer que vou falar a verdade verdadeira, né? Porque eu passo debatendo com a minha esposa, né, essa questão da verdade, porque ela é filósofa, ela é da filosofia, né? E a Lorixá também. Então a gente vive debatendo essa questão que é bastante filosófica, que é a própria questão da verdade, né? A verdade para a filosofia ela é única e absoluta, não existe outra verdade. Né? Então, quando a gente relativiza essa verdade, na verdade a gente está apenas observando um dos lados da verdade. Né? Semelhante ao Itã, semelhante não, o Itã de Exu, acho que explica bem isso, porque aquele em que eu acho que todo mundo conhece, em que Exu passa entre dois amigos com um chapéu que a metade é vermelho, a outra metade é preto, e um amigo vê a metade vermelha e diz que o chapéu é vermelho, e o outro
vê a metade preta e diz que o chapéu é preto e os dois começam a brigar. Isso é apenas uma demonstração, né, de como a verdade ela é total. A verdade era que o chapéu era vermelho e preto, mas os observadores estavam vendo apenas uma parte da verdade. Então, quando eu apresento aqui algum dado, eu apresento algo que seja relacionado a uma parte dessa verdade, né? E no caso de Ori, né, Ori é algo que tem sido muito discutido ultimamente, porque tradicionalmente, no Batuque, no Candomblé, em outras tradições de matriz africana, o Ori não era discutido. Inclusive, até a Umbanda está discutindo o Ori, sendo que não há essa necessidade. Porque na Umbanda, o Ori... talvez a gente pudesse traduzir o Ori na Umbanda como a consciência, né? Porque como a Umbanda prega a reencarnação, o Ori do umbandista seria a consciência da pessoa, que é a que reencarna em cada vida, né? Isso até faz um sentido para mim e é um discurso teológico puramente umbandista, porque para as tradições de matriz africana, o Ori ele é único, né? Ele é apenas desta existência. Não há uma reencarnação. A tradição de matriz africana, ou melhor, as tradições, né, que têm origem na África, e essa é a grande diferença com relação à Umbanda. A Umbanda não é uma tradição que tem origem na África, mas é uma religião que tem influência dos cultos afro no seu bojo, no seu escopo, né? Uma vez eu ouvi, e agora vocês vão até rir, porque uma vez eu ouvi um evangélico explicando o que era a Umbanda com relação ao espiritismo kardecista, por exemplo. E ele disse que, para ele, o espiritismo kardecista era um gomo da laranja que era a Umbanda. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Da pessoa querer mostrar o quão abrangente é a Umbanda. Mas, essencialmente, né, falando sobre teologia e filosofia, a Umbanda ela é espírita, é uma religião espírita, né? E por conta disso, o seu culto está intimamente relacionado a espíritos e as suas dentro do seu corpus de orientações, de doutrina, melhor dizendo, há o processo de reencarnação. Para a tradição africana, né, então, não há reencarnação. O Ori, e isso por quê? Porque a tradição africana ela prevê o culto aos ancestrais, né? Então, a crença nos ancestrais, por si só, já questiona a reencarnação, né? Porque se uma pessoa reencarna, então não está cultuando quem, né? Que ancestral é esse que está sendo cultuado se ele reencarnou? Então, porque não tem, né? Então, a tradição africana, essas tradições como Batuque, Candomblé, Tambor de Mina, a santeria cubana, o voodoo no Haiti, são tradições que possuem uma origem, que é africana, e no seu escopo doutrinário, teológico e filosófico, não há uma reencarnação, ao menos não da forma como é pregado dentro do espiritismo e da Umbanda. Então, a gente precisa se ver em que lugar que nós estamos, né? A pessoa que é umbandista, umbandista de raiz, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que não tem influência, que não sofre influência, ou que não vivencia outras tradições religiosas, ele pode tranquilamente, né, dizer que o Ori é a sua consciência. E por ser consciência, ela reencarna também, né? Então, ela tem uma existência que passa pelos ciclos reencarnatórios.
Agora, para quem é da tradição africana, né, sobretudo Batuque, Candomblé e essas outras tradições que eu já falei, daí a crença é de que não, o Ori ele surge, né, quando nascemos, e quando morremos ele transmuta, né? Ele vai assumir uma outra forma, e essa outra forma, que é chamada de Iranti, é o que é cultuado como ancestral. Né? Então, isso principalmente porque, para a tradição de matriz africana, nós temos 6 almas. 6 almas. Não apenas uma, como pensam os cristãos, nem 3, né, como pensam os espíritas, né, que fala do espírito, da alma e do perispírito, correto? Para a tradição africana, não, nós temos 6. Né? E essas seis almas, cada uma delas tem um destino após a morte da pessoa. E a alma principal é o Ori, que, né, se funde ao seu doble espiritual, que é um pouquinho mais complicado de explicar, e se tornando Ieiranti. Né? Já outra parte, que é o Emi, que é o sopro divino, esse é que retorna num novo ser. E é por isso que, às vezes, as pessoas confundem um pouco, né? Os pesquisadores confundem um pouco, achando que isso é reencarnação. Mas, na verdade, eu tenho chamado de renascimento. A palavra africana para esse processo é Atunwa. Atunwa. E o Atunwa, ele é esse retorno do Emi a um corpo físico. Mas, embora o Emi seja de alguém do passado, a pessoa que está ali é completamente nova, sendo que o seu Ori é novo e é tão somente para aquela vida. E assim vai sucessivamente. Então, mas essa talvez seja a diferença crucial ao pensarmos Ori. Aliás, essa é uma outra questão também. A Umbanda, ela não cultua Ori. Não há. Agora, o Batuque, o Candomblé, cultua Ori através do Ibá Ori, ou como a gente chama de Bori. Né? Então, o Bori é um ritual que também dá nome ao assentamento de Ori. Né? E esse assentamento, quando a pessoa falece, ele tem um destino. Ele tem que o finda, que é a garantia de que esse... né, a garantia não, acontece um ritual, um rito funerário, para garantir a ancestralização dessa pessoa que é falecida. E para isso, o seu Ibaori, né, o seu assentamento de Bori, precisa passar por um processo ali. E isso já diferencia bastante. Né? Agora, o que eu queria deixar claro é que pensar, né, como tu falaste mais cedo, né? Às vezes os umbandistas querem falar sobre os orixás sem ter a devida propriedade. Eu não vou dizer que não pode, mas que tem que ficar claro que o que ele está dizendo é algo a partir de sua experiência e do seu lugar de fala, né? E que o que ele está pronunciando ali é apenas uma das verdades possíveis, né? Então, isso na fala da pessoa dá a legitimidade da fala, né? E a devida também humildade diante de um conhecimento que é teológico, né? E que, assim como a gente não sabe tudo a respeito dos orixás, procurar se colocar nessa posição, né? De que realmente não sabemos tudo, né? Se o orixá fosse um ser que pudesse ser
completamente classificado, daí não seria um orixá.